Olá! A videoaula de hoje é sobre versos livres. Para isso, trouxemos um poema de Oswald de Andrade, chamado Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Quando você lê o poema, você já repara que a temática é sobre a colonização do Brasil. A palavra vestiu sugere que teve uma imposição da cultura portuguesa, da religião e dos costumes dos portugueses sobre a cultura dos índios. A opinião do autor sobre isso fica claro com o título. Quando a gente vê o título a primeira vez, a gente acha que o poema vai ser sobre um erro gramatical, enfim. Mas, lendo o poema, a gente percebe a ambiguidade da expressão erro de português, que na verdade significa um erro do povo português na forma como eles colonizaram o Brasil. Isso também fica claro com o uso das palavras chuva e sol. Chuva remete a algo triste, frio, que para o autor é o resultado da colonização portuguesa. E sol remete a algo alegre e feliz, que o eu lírico acredita que seria o que ocorreria se os índios tivessem resistido aos portugueses. Ok, essa é uma análise do conteúdo do poema, mas quanto à forma, o que a gente pode reparar? Primeira coisa que a gente pode reparar é que não há rimas. As palavras desse poema, elas não rimam nem internamente nos versos e nem no final dos versos. Além disso, as sílabas poéticas, elas não seguem um padrão. Esse poema, então, não tem rima e não tem um padrão nas métricas das sílabas poéticas. Mas ele tem ritmo. A maneira como os versos são cortados para terminar um e começar outro indica um ritmo para a leitura. Esses versos que a gente está olhando desse poema de Oswald de Andrade são versos livres. Bom, agora vamos falar sobre os versos livres. São versos que não seguem esquemas métricos, mas podem ou não conter a rima e outros padrões formais. A principal preocupação é com o ritmo e a musicalidade natural da fala e da literatura. Eles foram adotados por diversos autores, em diferentes épocas e com inúmeras temáticas e motivações, mas são realmente associados ao modernismo. Movimento esse que surgiu em oposição a produções tradicionais no mundo artístico. Era uma oposição, por exemplo, ao parnasianismo, que pregava a perfeição, a métrica, o uso de uma linguagem mais rebuscada. O modernismo vem para desconstruir esse padrão, e os versos livres se encaixam perfeitamente nessa proposta, pois eles são mais fáceis de compreender, mais diretos, sem uma preocupação com a forma, e sim com um conteúdo crítico que permite a democratização da poesia e da participação nas discussões da sociedade. Um dos principais literatos do modernismo no Brasil, José Oswald de Souza Andrade, nasceu em São Paulo no ano de 1890 e viveu até 1954, ano de seu falecimento. Em 1917, conheceu Mário de Andrade e, a partir de então, passaram a trabalhar juntos, iniciando movimentos que visavam a Semana de Arte Moderna de 1922. Ainda nesse ano, o escritor modernista escreve o romance Trilogia do Exílio. No ano de 1924, Oswald lançou na Europa o movimento nativista Pau-Brasil. Para dar continuidade a este movimento, ele fundou em 1927 a Revista de Antropologia com seu Manifesto Antropofágico. Além dos livros escritos por ele, Oswald de Andrade foi o precursor de perspectivas totalmente inexploradas pelo teatro brasileiro. Manuel Bandeira, notável poeta do modernismo brasileiro, nasceu em Recife, Pernambuco, no ano de 1886. Posteriormente, participou da Semana de Arte Moderna de 1922, destacando de vez o lirismo bem comportado. Passou a abordar temas com mais encanto, sendo que muitos deles tinham foco nas recordações de infância. Este, que foi um dos nomes mais importantes do modernismo no Brasil, faleceu por conta da tuberculose no ano de 1968.